Então, eu sou Eliane de Moura Silva, fui a primeira professora, presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Estadual da Paraíba, na década de 1990, precisamente em 1997 a 99. A do EPB é um sindicato que sempre foi muito forte. Ele fez parte da iniciação primeira da UEPB. Ele sempre esteve à frente dos movimentos que defendiam essa universidade, a ponto de ser o responsável, junto com a comunidade universitária, para aquele primeiro momento de Universidade Estadual da Paraíba. A do EPB, ela surgiu antes da UEPB, porque ela surgiu no tempo da Fundação Universidade Regional do Nordeste, porque a UEPB ela é embrionária dessa fundação, que por conseguinte mantinha uma universidade que se chamava URNE, Universidade Regional do Nordeste. Então a UEPB nasce da URNE, que era uma universidade municipalizada, mantida com mensalidades dos seus alunos e com contribuições e com a administração financeira da chamada FURNE. Então você tinha a FURNE, tinha a URNE, e essa nomenclatura ela se alastra e se arrasta, a gente pode melhor dizer, até 1987, quando a gente consegue, no mês de outubro, um dia assim muito significativo para a comunidade universitária, que o governador de então, que era o professor que já faleceu, o professor Buriti, que prometeu a gente, às vésperas das eleições para sua candidatura a governo do Estado, a gente reunia naquele momento, o sindicato fez algumas reuniões e chamou esses candidatos a governador para se comprometerem com a universidade que estava à míngua, estava morrendo. Era uma universidade que vivia de pires na mão, porque era um número muito grande de inadimplência e as mensalidades não davam conta. Os professores trabalhavam apenas com a perspectiva de ensino, não se podia nem chamar de universidade, e é bom lembrar que naquela época ela também não era reconhecida ainda. Ela veio ser reconhecida em 1996, já no mandato do reitorado do professor Itam Pereira. Foi quando ele conseguiu reconhecer. Ela era autorizada pelo MEC e autorizada pelo Conselho Estadual de Educação. Mas ela vivia de ensino, mas ela contribuiu demais. A garra dessa universidade, na contribuição que ela deu socialmente e culturalmente a esse Estado, é assim incalculável. Porque se você chega nas escolas, você encontra as pessoas que foram formadas pela URNE ou pela UEPB, e você encontra todo o pessoal da gestão, do psicólogo, do administrador, do assistente social, do contador, todos que passaram por aqui. Então, foi assim um movimento de muita, vamos dizer assim, injeção, de muito comprometimento com essa comunidade da Paraíba que essa universidade teve. Depois, essa universidade, que eu comecei a falar do sindicato, eu tive que falar da universidade, porque ao falar do sindicato eu tinha que falar da universidade. Então a universidade, ela na verdade, ela surge com todo aquele espírito empreendedor do campinense. Ou seja, quando a URNE foi criada em 1966, ela foi criada por Edivaldo de Souza Duó, que naquela época ele respondia pela parte da educação do município. Era um senhor que tinha um trânsito muito grande com o empresariado campinense, e essa coisa de dizer Campina tem que crescer, Campina tem que avançar, era daqueles idos, em pleno movimento de ditadura militar, em pleno movimento de Juscelino Kubitschek, com aquela história de 50 anos em 5, Campina vem mobilizar e nessa ebulição para criar sua universidade, porque diziam esses campinenses que a cidade precisava ter a sua universidade, olha o espírito, para que seus filhos, os filhos da cidade, não precisassem sair para estudar fora. Então, cria-se a universidade para que
pessoas fiquem aqui, demandem cursos que eram necessários e é óbvio que a cidade começou a crescer a partir dali. Se no Brasil inteiro você tinha um movimento por energia, por mais rodovias, tinha um movimento de crescimento urbano, a cidade também respirava esse movimento e descobriu por si só que poderia crescer através da educação, que é o básico, que na verdade é o que a gente vê hoje. Outras cidades despontam crescendo com a educação, como é a cidade de Patos, que hoje é uma cidade grande porque investiu na educação. Então, naquela época, esse povo disse, não, essa Campina Grande vai ter que ter sua universidade. Cria a fundação, já existiam outras fundações, como a Fundac, que ela reunia alguns cursos de curso superior que tinha isolados, mas aí a universidade cria a sua fundação, e o poder público municipal assume a Universidade Regional do Nordeste com mensalidade paga. Aí é o que eu dizia para vocês, aí não deu para sustentar. Mesmo pagando hora-aula aos professores, a gente chamava de professores taxistas, porque a gente tinha hora-aula, mesmo era medidinho, só ganhava pela hora que dava. Tinha professor que dava muita aula, ganhava mais, ninguém sabe a qualidade da aula. Né? Também não estou querendo dizer que eram aulas boas ou más, mas eram aulas. E eles ganhavam com essa produtividade. Você imagina a que ponto chegou essa universidade. Mas essa coisa dessa garra forte é que hoje ela mantém. A raiz da UEPB está nessa raiz da UNE, que é aquela coisa forte de dizer, a gente vence, os obstáculos eu enfrento, e ela cada dia cresce mais, e hoje é reconhecida pelo MEC, como eu disse, foi reconhecida, e é uma universidade que dispara junto às suas congêneres em todo o Brasil. Agora, uma coisa importante também, além dessa força da criação da universidade através da UNE, foi também a decisão daqueles campinenses, que é o que eu acho mais importante quando eu leio sobre isso, é que eles entendiam que essa universidade devia ser uma universidade voltada para a região. Quer dizer, essa índole, essa coisa da universidade responder à sociedade, suas demandas e procurar solução para os seus problemas, está na raiz da UNE. A UNE era para responder à região. Aí sabe o que eles fazem? É um espírito empreendedor fantástico. Eles vão buscar na Universidade de Brasília o modelo de estatuto e de regimento para trazer para a Campina Grande, uma cidade pobre do Nordeste. Você veja como vivia a Brasília, né, nos seus primeiros anos, e com a UNB, que ainda hoje é uma das melhores universidades do Brasil, eles trazem para cá o estatuto e trazem para cá o regimento e trazem para cá o modelo de universidade, departamento. Então é uma questão assim muito interessante, porque eles pensaram tão alto que pensaram alto na questão da qualidade também. Não era só porque queriam uma universidade, mas queriam uma universidade igual a Universidade de Brasília. Então eu acho isso assim de uma maravilha, uma coisa. E aí eu acho que a UEPB hoje ela é também isso tudo que é, porque ela nasceu bem, né? Ela nasceu com o signo, sob o signo da grandeza, da preocupação com a coisa melhor, tanto academicamente como estruturalmente. Então essa universidade se arrasta até 87, o governador Buriti estadualiza, ela se torna Universidade Estadual da Paraíba. Há uma polêmica grande dessa coisa de sair de UNE para ir para a UEPB, que nome se daria. Então houve assim muitas questões políticas de investidas grandes para duas coisas. Primeiro era o nome da universidade, que eles não queriam o EPB, e a outra era que eles queriam também tirar a sede e foro de Campina Grande e colocar para João Pessoa, porque João Pessoa é que é a capital, que devia ter tudo, né? E aí os campinenses vão para cima, todo mundo vai e consegue manter a Universidade Estadual da Paraíba com sede e foro em Campina Grande. E aí a UNE do EPB, que a gente estava falando, ela continua lá. Ela era, quando você tinha a URNE, ela era a DURNE, a Associação de Docentes da Universidade Regional do Nordeste, a DURNE. Ela fica a DURNE até a estadualização. Na estadualização era que ela passa a ser a do EPB, que aí ela já passa a ser sindicato, ela não é mais associação, é uma diferença muito grande, né?
Então, nos seus embriões, ela nasce como uma associação que agregava professores para discutir lazer, bem-estar, formalizar algumas discussões, mas sem muita investida política, sem muito o lastro político, porque se tratava de uma associação de amigos. É tanto que a gente teve um presidente, que inclusive já faleceu, que ele trabalhava na FIEP, quer dizer, na fundação dos empresários, do patronal, né? E à noite ele ia para a Durne, ele era presidente do sindicato. Então vocês vejam como era essa Durne. Aí eu entro na Durne, eu vou até colocar isso, eu entro na UEPB no tempo da Durne, porque eu entro para ser representante da Escola Integrada da FURNE, e passo todo esse tempo, e em 97 eu me torno presidente do sindicato, né? Já um sindicato filiado à Andes, que a gente chama o Andes, que não é uma associação mais, ela é um sindicato nacional de professores de ensino superior, e ela hoje tem um papel, eu acho que ela teve um grande papel até a consolidação da UEPB por volta dos anos 2000, 2004. Em 2004, essa universidade consegue, já não tanto com a participação do seu sindicato, mas com a participação de um reitorado, que foi reitorado da professora Marlene, que foi presidente também do sindicato dos professores. Ela me substituiu, eu era presidente, ela era vice. Aí, quando terminou o mandato, ela assume a presidência e eu fiquei fazendo outras atividades. Mas esse grupo que se agregava do EPB era um grupo forte que tinha uma representação muito grande e conseguia agregar, além dos seus professores, conseguia agregar alunos no seu diretório central dos estudantes e conseguia agregar professores do sindicato funcionário, conseguiam agregar funcionários no sindicato funcionário. Então foi um sindicato que teve uma participação muito grande na política ou nas políticas implementadas na UEPB, porque ela conseguia arregimentar as forças dos três segmentos. A do UEPB não fazia suas ações políticas, de decisões políticas, de tomada de posição em defesa da UEPB, em defesa da sociedade, em defesa dos movimentos sociais, sozinha. Não, ela sempre conseguia agregar. Mas em 2004 a professora Marlene assume a reitoria e aí ela lidera um forte movimento que consegue culminar com a autonomia da UEPB, que era uma conquista que se vivia atrás. E aí o sindicato já está esmorecido. Eu diria que ele já tem dado uma marcha ré e já não consegue ser esse capitaneador, essa coisa de frente, essa vanguarda do movimento de autonomia. E de lá para cá, na verdade, ele tem assumido alguns percalços, tem tido uma manutenção de uma presidência o tempo inteiro. Terminou há 2 anos, há 1 ano atrás, passar por uma judicialização, porque o presidente foi destituído, houve um problema grande, as oposições se reuniram e derrubaram a presidência, colocando uma comissão gestora que judicializou por 4 meses, depois fez uma eleição, mas também a eleição não deu certo e está num momento agora, inclusive, de muita crise, também num processo de destituição do seu presidente e do tesoureiro, que foram as 2 únicas pessoas da diretoria última eleita, que ficaram no cargo até agora, porque as oposições também criaram uma nova comissão gestora, e hoje mesmo, vocês aqui, se grava um dia que houve um momento até de uma assembleia, e por tanta coisa aí de desmando do sindicato eu nem participei. Representante da Escola Integrada, né? E depois eu nunca saí do sindicato por nenhum momento. Ainda hoje eu participo, não como diretoria, porque hoje eu faço parte da administração, mas eu acho que
que é muito triste, essa coisa desse sindicato tá aí, não é, aos pedaços, é muito ruim. Acho que faz parte, inclusive, desse movimento nacional, desse movimento mundial de desestabilização das forças orgânicas desse país. Mas é muito ruim para a UEPB hoje ela não ter sua oposição, não é? Respeitosa, sua oposição forte frente às necessidades da universidade, que inclusive também está numa crise. Nos dias de hoje, eu acho que talvez a gente pudesse dizer que entre a criação, entre a autorização do MEC, que eu falei, entre o reconhecimento e a autonomia, são 4 momentos distintos de grande importância para ela, mas eu acho que o maior traço de grandeza no sentido da academia, dela se tornar uma universidade com seu nome mesmo de universidade, desenvolvendo o tripé que a universidade desenvolve, que é o modelo dela desde o século XVIII, de ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, agora com a autonomia, ela consegue isso. Então ela hoje tem mais de 40 cursos de graduação, muitos cursos de especialização lá do centro, mas ela hoje está assim, ó, com 15 ou são 16 cursos de mestrado e um de doutorado dela, fora o que a autonomia conseguiu implementar de um programa que se chamou de Programa de Capacitação Docente, que quando o professor não faz aqui sua capacitação, ele faz fora. E a universidade mantém esse professor por um período de 2 anos, prorrogável por mais 1 ano para doutorado. Ele tem 3 anos que ele, se ele tiver necessidade, e ele se capacita. E aí você tem uma reversão do quadro. Nós éramos professores graduados, que terminávamos a graduação como eu terminei, aqui na universidade, e fui ensinar na universidade. E por um longo tempo, eu passei aqui sem fazer mestrado, sem fazer doutorado. Aí eu digo para vocês que eu sou um exemplo vivo. Consegui fazer o mestrado, consegui fazer o doutorado e continuo prestando serviço à universidade. Então essa universidade conseguiu capacitar seus professores e melhorar suas condições acadêmicas, e hoje ela é um destaque. Você veja, você tem uma editora universitária que já recebeu por 2 momentos o prêmio Jabuti, né? Você tem uma editora universitária que está hoje na Praça da Bandeira vendendo livros na Praça da Bandeira a partir de R$1. Quer dizer, você tem hoje todas as bibliotecas informatizadas, você tem os laboratórios, você tem uma universidade que saiu de um computador e hoje você nem não consegue contar, né, os aparelhos, as atividades, os instrumentos que você tem aqui para desenvolver. Depois disso, você também pode pensar, ela era uma universidade com um único campus e ela hoje tem 8 campos. Houve também, com a autonomia, uma extensão, ela consegue interiorizar. E interiorizar-se significa aquele primeiro momento dos campinenses em 66, que era o quê? Fazer com que seus filhos estudassem nas cidades. Se hoje tem um campus em Patos, as pessoas não precisam sair de Patos para estudar, porque lá, se eles quiserem, já tem como fazer uma universidade. Então foi assim, é de uma grandeza muito grande, é uma história muito bonita, que eu acho que cada vez que eu falo é muito bacana, muito bom falar da universidade e falar que você não apenas participou batendo palma, né, mas participou sofrendo, vendendo o bolo lá na porta da reitoria, numa grande greve, porque você não tinha salário. E aí a gente sustenta tudo isso para depois adicionar esse grupo forte, esse grupo que manteve essa universidade, que foi um grupo grande, envolveu o estudante, envolveu o funcionário, envolveu o professor, para depois dizer, olha, agora a gente já se dá o luxo de fazer concurso e só quer doutor. Veja de onde a gente sai, né, e aonde a gente chega. Então, essa é a Estadual da Paraíba, que eu podia dizer para vocês bem brevemente, mas se quiser conversar mais, eu